Paz, Senhor Jesus, povo de Deus, vamos ler aí hoje a Bíblia, a mensagem no capítulo de Hebreus, versículo 8, e ver o que o Senhor tem para falar conosco. Não saia desse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a não nos aquietar, ter comichões quando estamos lendo a palavra, né? Muitas vezes a gente vai para o culto ali, não tem paciência de ouvir o pastor ler um trecho da Bíblia. Ou seja, a gente quer que tudo seja expositivo, mas não existe libertação se não for dentro da palavra. Por que será que todo mundo sente sono quando lê a Bíblia? Por que será que é tão difícil um crente ler a Bíblia inteira, né? Aí já são alguns sinais de perseguição. Então, fica nesse vídeo, se segure, ouça a palavra de Deus e veja o que Deus tem para falar com você, tá bom? Vamos dar início aí à leitura. No capítulo 8 de Hebreus tem um subtítulo que diz assim: Uma nova aliança com Israel. Em essência, temos um sacerdote principal que, com autoridade na presença de Deus, conduz o culto no santuário verdadeiro construído por Deus. A tarefa do sacerdote principal é oferecer dádivas e sacrifícios. Nesse ponto, não é diferente do sacerdócio de Jesus. Se ele estivesse limitado à terra, não poderia ser sacerdote. Não precisaríamos dele, pois há um grande número de sacerdotes que podem oferecer as dádivas prescritas na lei. Esses sacerdotes, na verdade, apenas representam o que acontece no verdadeiro santuário do céu. Moisés teve um vislumbre dele na época em que estava para edificar o santuário no tabernáculo. Foi quando disse: siga exatamente o que viu na montanha. Mas a obra sacerdotal de Jesus ultrapassa em muito a dos sacerdotes, pois ele faz parte de uma aliança muito superior. Se a primeira aliança tivesse funcionado, a segunda não seria necessária, mas sabemos que a antiga aliança deixou a desejar, pois disse: levantem a cabeça, está chegando o dia em que vou estabelecer uma nova aliança com Israel e Judá. Vou deixar de lado a antiga aliança, que estabeleci com os antepassados deles quando os conduzi pela mão na saída do Egito. Eles não cumpriram a parte deles no acordo, por isso os deixei de lado. Mas a nova aliança que estou fazendo com Israel não será escrita no papel, não será esculpida em pedra. Desta vez vou escrever a aliança neles mesmos, vou gravá-la no coração deles. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Não precisarão ir à escola para aprender de mim, nem comprar um livro do tipo Conheça Deus em 5 lições. Eles vão me oferecer em primeira mão o pequeno e o grande, o comum e o importante. Eles vão me conhecer por ter sido carinhosamente perdoados, por terem sua ficha de pecados apagada e limpa para sempre. Quando a nova aliança entre Deus e seu povo passou a vigorar, a antiga foi para a gaveta e lá ficará acumulando poeira. Bom, vamos lá, a reflexão. Essa versão, a mensagem, tá. Até olhei para o canto errado aqui. Essa versão, a mensagem, ela tem assim umas atualizações e a interpretação do autor baseado na escritura, mas não fugindo da palavra original. E aqui ele está falando da antiga aliança e da nova aliança, ou seja, o povo continuou pecando, não tinha contato com Cristo, né? Foi levantado os sacerdotes e não poderia qualquer um oferecer sacrifício. Aí o Senhor falou: não, vou fazer uma aliança perfeita. E assim Jesus Cristo veio. E ele foi o nosso professor, o próprio Deus se fez carne, veio à terra para nos salvar. Ele foi o sacrifício e ele foi o sacerdote. E ali o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Senhor. Então aqui ele falou: isso é perfeito. Não significa que Jesus fala que ele não anulou as regras da antiga, ele não veio para anular completamente, mas ele veio aperfeiçoar, né? Ele veio trazer a graça, trazer o amor, a oportunidade de que venhamos nos relacionar com Cristo, né? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, ele estava o quê? Lado a lado com o povo, ele se mostrou presente, ele era nuvem, né? Tinha materialização ali da presença de Deus. E ainda assim esse povo pecou, porque colocava tudo sobre as costas de Moisés. Quando Jesus veio à terra, ele veio dizer: ei, eu estou apresentando a vocês o Deus Pai.
Aba, paizinho, né, esse que você pode ter intimidade, que te educa, que te exorta na hora certa, que te corrige no momento certo, mas que tem amor, né, que quer que você cresça em graça, em sabedoria. Então Jesus veio apresentar esse pai de relacionamento. E a nós cabe o quê? Buscar esse pai. E podemos ver que aqui na Terra nós temos muito uma relação, assim, uma tentativa de destruição do masculino e uma tentativa de destruição da paternidade. Por que será? Porque ele é chamado Deus Pai e o inimigo ele tenta destruir tudo aquilo que se assemelha com Deus. É claro que Deus está na sua plenitude da paternidade ali, tanto de pai como mãe, ele é a completude do todo. Mas se você destruir uma parte dessa completude, vai estar falhada, né? E aí o que mais se destrói, nesse sentido, por conta das palavras, é o quê? O masculino, né? E aí as relações vão ficando truncadas e as pessoas têm dificuldade de acessar a Deus nessa intimidade que Jesus deseja que nós venhamos ter. Mas ele veio como sacerdote perfeito. Então, leia a palavra, conheça sim a antiga escritura, porque você vai conhecer o caráter de Deus. Quem é Deus, né? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor também, ele é justiça, ele é o Deus de guerra também, né? Ele protege, mas ele também exorta, ele te envia, ele te dá força. Mas Jesus veio apresentar o outro lado, né? O Deus Pai, o Deus amoroso, que não existia, né, existe esse Deus do medo, e nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor, respeito a Deus, mas jamais medo. Então, conheça, né, leia as escrituras, vai ler lá os evangelhos, conhecer Jesus, o que ele trouxe, quem ele era, né, leia as cartas também de Paulo, leia Hebreus, porque Hebreus eu tenho percebido nessas nossas leituras que vem falando desse sacerdócio, vem falando de Jesus, vem falando desse resgate, né? Quantas vezes você já percebeu que cada livro tem ali a sua especificidade? Eu tenho percebido aqui na leitura de Hebreus nessa versão, essa especificidade do sacrifício de Cristo, do sacerdócio perfeito, do acesso ao Pai, né? Explicando tudo o que ele fez e reforçando o tempo todo ali com a igreja de Hebreus a importância de reconhecer Cristo, a importância de saber o sacrifício que ele fez, de que nós temos acesso, de que o véu foi rasgado. Então, se baseie na palavra, conheça Deus. Peça que o Espírito Santo te revele, porque hoje nós temos acesso. Então, aproveita que estamos no tempo da graça, onde podemos ter acesso, porque haverá um tempo que não haverá mais esse acesso. Então, busque. Esse vídeo aqui é para propagar esse evangelho, para que você possa ouvir aí do outro lado. Não importa quantas pessoas vão ver, mas se um apenas for redimido por esta palavra, eu já estou feliz. Nós temos que pregar o evangelho, apresentar Jesus, porque chegará um tempo em que não poderemos pregar com essa liberdade e que não haverá mais chances da remissão dos pecados dessas pessoas. Então, vamos pregar o evangelho? Vamos ouvir, vamos conhecer Cristo, né? Vamos emanar o sacrifício que ele fez, falar da palavra dele, mostrar esse sacerdócio e dizer: você tem acesso, né? Você é templo. Antigamente não podia, hoje ele te deu acesso. Então busque ao Senhor, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, né? Nessa leitura. Vamos dar continuidade até o fim, porque essa é a direção, não importa os resultados, nós vamos seguir, porque eu sei que em Deus nada é perdido, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.